A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui é o pastor Jackson e eu quero compartilhar mais uma vez com vocês a palavra de Deus. Meus irmãos, se Deus prometeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, por que então nós temos que passar por tantas dores, por tantas decepções, por tantas lutas? Se nós somos servos de Deus, não deveríamos ser diferente para nós? Às vezes nós temos essa pergunta no nosso coração: por que nós passamos por tantos problemas se a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Muita gente sente isso, e não é errado perguntar. Mas para nós entendermos essa promessa de Deus, nós precisamos olhar para o texto de Romanos 8:28 que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O problema é que muitas vezes nós interpretamos esse versículo achando que cooperar para o bem significa que vai dar tudo certo na nossa vida, ter aquilo que nós queremos, evitar sofrimento, receber sempre as respostas que pedimos a Deus. Mas a Bíblia não diz isso. A palavra bem aqui não é o bem que nós desejamos, mas é o bem que Deus sabe que nós precisamos. E para entender isso, basta olhar para a vida de alguns servos de Deus. Por exemplo, quando nós olhamos para Deuteronômio 3, Moisés orou com insistência no versículo 25, 26 e 27 para entrar na terra prometida. Mas Deus disse que ele não entraria. O bem para Moisés naquele momento não era entrar na terra prometida, mesmo que fosse o maior desejo do coração de Moisés. Moisés era um servo fiel, mas ele não recebeu de Deus tudo aquilo que ele pediu. Daniel também servia a Deus, e mesmo assim ele foi parar na cova dos leões, e ali Deus o livrou de uma forma sobrenatural. Para Daniel, o bem foi o livramento. Quem lembra de Estevão em Atos dos Apóstolos, cheio do Espírito Santo, pregando com ousadia dentro do templo e foi apedrejado, lançado para fora do templo e apedrejado até a morte. Para ele, o bem não foi escapar da morte, mas foi cumprir o seu chamado, mesmo que isso lhe custasse a vida, e Deus o recebeu em glória. Quem lembra de Jó? A vida de Jó, muitos já conhecem. Jó era um homem íntegro, Jó era um homem temente a Deus, e mesmo assim perdeu tudo. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde. Ele não entendeu no momento, mas depois Deus restaurou a sua vida e lhe deu em dobro, tudo em dobro novamente. O bem de Deus para Jó passou pelo sofrimento e depois pela restauração. Quem lembra de Misael, Ananias e Azarias? Eles foram jogados numa fornalha ardente para não negarem a fé. E ali Deus os livrou da morte. Para eles, o bem foi o livramento diante de um rei pagão, de um rei maligno. Quem lembra do apóstolo Paulo? Paulo orou 3 vezes para Deus tirar o espinho na carne, e Deus não tirou. O bem para Paulo era aprender a depender da graça de Deus. E Deus disse: a minha graça te basta. Meus irmãos, perceba que todos esses homens de Deus que eu citei, todos eram servos fiéis, todos amavam a Deus, mas cada um teve um bem diferente. Para um, Deus livrou, para outros, Deus permitiu a prova, para uns, Deus disse sim, para outros, Deus disse não. Mas em todos os casos, Deus estava conduzindo tudo para os seus propósitos, para os seus próprios propósitos perfeitos. Então, quando você pergunta, por que isso está acontecendo comigo se eu amo a Deus? A resposta é: porque o bem de Deus não é sempre confortável, mas é sempre perfeito. E ele enxerga aquilo que nós não vemos. Nós podemos orar, nós podemos buscar, nós podemos chorar, pedir e devemos. Mas nós precisamos confiar que Deus está no controle tanto dos dias bons quanto dos dias ruins. O cristão não vive por aquilo que sente, mas pela fé de que Deus está dirigindo tudo. Ele é aquele motorista, como foi pregado no último sermão. Ele é aquele motorista que está dirigindo tudo. E nós estamos simplesmente vendo a paisagem no banco do passageiro. Até aquilo que parece não fazer sentido agora, Deus está no controle disso. E no final, quando olharmos para trás, veremos que Ele nunca nos abandonou. E todas as coisas, todas cooperam para o bem que Deus escreveu, não o bem que nós imaginamos. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos cultuando a Deus aqui na igreja, na congregação presbiteriana de Sião.
situado no bairro Duquesa 2, Rua Begônia, número 206. Venha nos fazer uma visita. Você que está assistindo esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e parentes. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.